Olá pessoal, vamos para a nossa 23ª aula do curso de Python e nessa aula a gente vai aprender a fazer gráficos de barras. Para isso a gente vai utilizar o nosso pacote que a gente já está usando, para fazer os plots. Então a gente vai utilizar o import matplotlib.pyplot como PLT, da mesma forma que a gente fez nas aulas anteriores. E para a gente fazer um gráfico de barras, a gente vai utilizar o comando plt.bar. Então vamos ver como é que funciona. Então aqui eu estou fazendo um exemplo. Nesse exemplo a gente vai ter esses dados daqui. Então a gente tem 4 categorias que eu chamei de A, B e C. Então aqui eu tenho uma lista com essas quantidades, que são caracteres, A, B, C e D. E também estou colocando valores para cada categoria. Então aqui na categoria A eu vou ter 10 valores, na categoria B 20, na categoria C 15 e na categoria D eu tenho 25. Então, para fazer o gráfico de barras dessa questão daqui, a gente vai ter que fazer o seguinte, dar um plt.bar, escrever as categorias, que seria o nosso eixo X, e os valores, que seria o nosso eixo Y. Então, cada categoria vai ter uma certa quantidade Y de valores. E a cor que a gente quer, então a gente vai escrever color igual, entre aspas aqui, a gente vai colocar a cor que a gente quer, que eu estou colocando verde. A gente faz da mesma forma que os gráficos que a gente viu nas aulas anteriores, para a gente colocar o nome do eixo X e Y é a mesma coisa, então a gente está aqui plt.xlabel para o nome do eixo X, que eu escrevi aqui categorias. Do eixo Y eu escrevi como valores, e também o título da mesma forma, que a gente viu nas aulas anteriores, plt.title escreve o título. Aqui o título é gráfico de barras com matplotlib e que eu estou dando um plt.show. Então, dando Shift Enter aqui, a gente vê que o nosso gráfico de barras está feito. Então, a gente vê aqui que nossa categoria A, ela tem 10 valores, então está aqui. B tem 20 valores, C 15 valores e D 25 valores, exatamente da forma que a gente colocou nesses dados aqui de cima. Então, assim que a gente faz um gráfico de barras. A gente pode alterar diversas configurações desses gráficos de barras, como, por exemplo, a largura dessas barras. Então, suponha que eu quero que essas barras aqui sejam maiores ou menores. Então, como que a gente faz isso? Para fazer isso, a gente simplesmente utiliza este comando daqui, width igual a tanto. Então, por exemplo, aqui eu estou dando o comando width igual a 0.5. Então, quando a gente dá o Shift Enter aqui, a gente vai ver que a gente vai ter isso daqui. Então, esse gráfico é o mesmo daqui de cima. Note que eu estou usando aqui categorias e valores, que já foram definidos ali em cima. Então, é o mesmo gráfico, só que agora com essa largura de barra 0.5. E ele ficou assim. Daqui a gente já nota que tem uma diferença. No D aqui já ficou menor, no C menor, no B menor e da mesma forma do A. Então, assim, a gente consegue controlar a largura dessas barras que aparecem no gráfico. Outra coisa que a gente pode fazer é alterar a cor e a espessura da borda. Então, a gente pode colocar uma borda nesse nosso gráfico. Então, se a gente tem esse gráfico aqui, a gente pode colocar uma borda ao redor de cada retângulo desse daqui. Como que a gente faz isso? Para a gente colocar essas bordas, a gente deve dar o comando add color e line width. Então, o que isso daqui significa? Isso aqui significa que a cor dessa borda, add color, igual a preto, que eu estou colocando aqui, e o line width é a largura dessa borda. Então, aqui eu estou colocando uma borda com largura 2. E o resto aqui é igual que a gente fez ali em cima. Então, dando Shift Enter aqui, a gente vê que agora surgiu essa borda preta, que a gente colocou aqui ao redor de cada retângulo desse daqui, e com uma espessura 2. Aqui você controla essa espessura, você consegue mexer aqui nessa configuração. Outra coisa que a gente consegue mexer nesses gráficos é a transparência. Então, o que é a transparência? É se eu quiser deixar isso daqui mais transparente ou menos transparente, digamos assim. Vamos ver com um exemplo. Para a gente alterar a transparência, a gente deve utilizar o comando alpha. Então, esse alpha aqui é a transparência. Então, quanto menor o alpha, mais transparente ele vai ser. Então, por exemplo, aqui eu estou colocando o mesmo gráfico que a gente fez ali em cima, é a mesma coisa, só que eu coloquei agora um alpha igual a 0.2. Então, quando a gente dá o Shift Enter aqui, a gente vê que agora o nosso gráfico ficou dessa forma. Então, ele ficou bem transparente. Então, ele vai ficando dessa forma daqui. Outra coisa que a gente pode colocar nesses gráficos é legenda. Então, se a gente quer fazer dois gráficos de barras, um sobreposto ao outro, por exemplo, um junto do outro, é importante a gente colocar uma legenda nesses gráficos para a gente saber o que representa cada um. Então, como que a gente faz isso? Para a gente fazer isso aqui, eu defini nova categoria e novos valores. Então, aqui, por exemplo, eu defini uma categorias 1 e valores 1, com esses valores daqui. Então, as mesmas categorias que a gente definiu lá em cima. E os valores 1 eu chamei de 5, 10, 10, 20, dessa forma.
Então, como que a gente faz esse plot junto e coloca a legenda? Para a gente fazer o plot junto de dois gráficos de barra, é a mesma ideia do gráfico comum que a gente já viu. Então, a gente vai dar dois comandos PLT barra, um para cada gráfico que a gente quer. E agora, para a gente colocar a legenda, a gente faz também da mesma forma que a gente já viu no gráfico comum. A gente coloca aqui label. Então, aqui, por exemplo, do primeiro label eu chamei aqui de dados. E no segundo label eu chamei de dados 1. E aqui embaixo a gente coloca o plt.legend. Então, vamos ver como que vai ficar isso. Aqui, esses dados 1, aqui a gente tem que dar o Shift Enter aqui em cima. Dando Shift Enter, a gente vê que ele plotou esses dois gráficos juntos, os dados e os dados 1. E aqui já apareceu a legenda, né? Tá vendo? Os dados que são referentes a essas categorias e valores, e os dados 1, que estão aqui, né? Esse daqui de baixo, são referentes às categorias 1 e valores 1 que a gente definiu aqui em cima. Então, dessa forma, a gente consegue colocar dois gráficos de barras juntos com legendas. Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.